Eu seria idiota se eu me recusar a ter intimidade com meu marido? Não vou embelezar nenhuma palavra aqui nem tornar a situação a meu favor. Preciso de uma opinião muito imparcial. Por volta de meados de agosto de 2019, eu, 28F, e meu marido, 35M, nos casamos. Ele tem 2 filhos de seu casamento anterior. Ele e sua ex-esposa são copais dos filhos. Eu realmente amo as crianças. Um dos principais fatores pelos quais me casei com ele foram os filhos. Eu tenho razões para isso. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe não era tão educada, então, com essa qualificação educacional menor, ela não poderia sustentar a mim e aos meus outros 3 irmãos mais novos sozinha. Então comecei a fazer empregos de meio período. Eu fui babá, limpava o quintal das pessoas, levava animais de estimação para passear, fazia tarefas para meus colegas de classe, etc. Ganhei muito pouco dinheiro com isso, e ajudou um pouco minha família. Quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar como entregadora de comida. Uma noite, por volta das 10h11, eu estava deixando comida no outro lado da cidade. Um motorista bêbado bateu na minha bicicleta e sofri um acidente terrível. O motorista precisou pagar uma multa elevada por isso, pois meu estado era muito crítico. Tive muitas hemorragias internas e danos. Então, por causa daquele acidente, meu médico confirmou que no futuro as chances de eu engravidar são muito menores. Será um milagre para mim ter meu próprio filho. Eu estava na parte mais baixa da minha vida por causa daquele acidente. Eu não podia sair ou fazer meu trabalho sozinha. Minha família cuidou de mim. Levei cerca de 8 meses para ficar bom. No início não me importei de ter uma vida sem filhos, mas quando comecei a perceber que meus amigos estavam tendo família, percebi a beleza da maternidade. Então comecei a namorar caras com crianças. Meu marido foi meu segundo namorado. Nós nos casamos depois de namorar por 10 meses. Quando me casei, o filho dele tinha 11 anos e a filha 7. Eu me dava bem com eles. Demorou alguns meses até que começassem a me chamar de mamãe por conta própria. Deixei meu emprego para ser a dona de casa deles, sinceramente, eu realmente os adoro. Eu também tenho um bom relacionamento com a mãe biológica deles. Depois do Covid, fomos para a Bélgica para comemorar nosso segundo aniversário em 2021. A viagem foi tudo de bom e lembro de me sentir muito amada. Um dia antes de voltarmos para casa, ele propôs a ideia de abrir nosso casamento. Se eu disser que não fiquei magoada, será um eufemismo. Eu não conseguia olhar nos olhos dele sem sentir vazio e tristeza. Eu disse não várias vezes depois de voltar da viagem, mas ele continuou insistindo. Depois de algumas semanas, desisti e concordei. Ele estabeleceu os termos. Não me lembro da maior parte, mas poucos de seus termos foram nunca compartilhar essas informações com outras pessoas, não podemos namorar nossos ex-namorados ou amigos, nenhum apego emocional com nossos parceiros e sempre usar proteção. Em suas palavras, ele ainda me ama. Ele só abriu o casamento porque queria ganhar experiência e utilizá-la em nosso casamento. Lembro-me de ir dormir chorando e magoado. Desisti do meu trabalho para cuidar dele e dos filhos, mas ele ansiava por outra mulher. Ficamos distantes. Ele percebeu isso e tentou iniciar uma intimidade comigo, mas não sinto absolutamente nada. Eu apenas fico lá até que ele termine. Eu também me distanciei dele. A ideia de ele ter intimidade com outra mulher enquanto estava casado comigo me enojava. Eu não conseguia olhar para ele da mesma maneira que antes. Sempre temos nossa localização para que eu possa ver para onde ele está indo. Isso costumava me machucar muito até que fiquei completamente entorpecida neste momento. Agora não vejo como meu marido, mas como alguém com quem me amarrei para ser mãe. No ano passado, eu disse a ele que queria começar a trabalhar novamente. Ele ficou meio defensivo? Ele tentou usar muitos motivos para mostrar por que não posso trabalhar. Quando ele viu todos os seus truques indo ladeira abaixo, ele puxou as crianças para a bagunça. Ele sabia que eu tenho uma queda por seus filhos. Eu não recuei daquela vez. Ele me deu uma bronca e saiu de viagem com uma de suas namoradas. Candidatei-me para ser professora na escola secundária do meu irmão. Ele é o mais novo de todos os meus irmãos e está no 2º ano. Estou ensinando química na escola dele.
Meu marido ficou bravo comigo por ter um emprego por alguns meses, mas desistiu. Comecei a me dedicar muito. Como as crianças têm atividades extracurriculares, elas nem sempre ficam em casa. Tenho um círculo de amigos do ensino médio. Eu saía com eles a cada 2 semanas. Conheci um rapaz no meu local de trabalho. Ele tem 29 anos e 3 filhos com sua falecida esposa. Um dia eu falei sobre toda a minha situação. Ele mostrou interesse em mim depois disso. Ele é um cara legal. Tive alguns encontros com ele. Nada físico aconteceu entre nós. Acho que estou contando com ele para apoio mental, já que ele me apoia muito. Faz muito tempo que não sinto algo assim na minha vida. Agora, alguns dias atrás, fui ao salão e cortei meu cabelo curto na altura dos ombros. Meu marido me elogiou várias vezes naquele dia. As crianças foram passar as férias de verão na casa dos avós. Durante a noite, ele tentou iniciar a intimidade. Bem, eu disse não pela primeira vez. Eu acho que ele ficou surpreso. Ele tinha uma mistura de poucas expressões que não consigo identificar. Ele começou a usar o cartão de marido em mim e eu bati o pé para dizer não. Tivemos uma grande discussão e ele foi embora. Eu vi a localização dele, ele foi na casa de uma namorada. Ele não me contatou há 2 dias. Agora estou presa entre 2 pensamentos. Mesmo que eu não sinta nada por ele, ele ainda é meu marido. Não posso compartilhar isso com ninguém, então preciso de conselhos sobre isso. Comentários relevantes. Comentarista 1. Info. Ter filhos realmente vale a pena para um marido que exigia um casamento aberto e não queria que você tivesse independência financeira? Op. Ele não era assim desde os primeiros dias. Depois do Covid notei algumas mudanças, mas não prestei atenção nisso. Naquela época, tudo o que eu queria era ter um filho para criar como se fosse meu. Antes dele eu namorei outro homem com um filho, ele era legal, mas tinha muitos problemas. Além disso, pedi demissão do meu local de trabalho anterior com meus próprios pensamentos. Queria muito me dedicar à vida do garoto. Foi um erro, mas agora tenho um emprego que me paga o dobro do que antes. Eu ainda amo as crianças, elas são tudo que eu poderia pedir em uma criança. Comentarista 2. Garota, o casamento acabou quando ele propôs um casamento aberto. Apenas se divorcie, ame-se mais. Um homem que ama verdadeiramente a sua vida não sai do casamento por nada. Seu marido só quer uma vida estável em casa e alguém para cuidar dos filhos quando eles estão lá, e toda a diversão com outra mulher. Ele é egoísta, faça terapia, divorcie-se e viva sua vida, e depois de se curar, será abençoada com um homem que realmente ama apenas você. Não perca mais tempo e lágrimas com aquele homem. Atualização. Ontem à noite fiz um post sobre a situação atual do meu casamento e pedi uma visão imparcial. Quase 300 pessoas responderam e me deram conselhos. Eu não pude responder a tudo isso porque estava dominada por muitas emoções. Há poucas coisas que quero esclarecer. Em primeiro lugar, conheci meu marido depois da formatura, quando procurava emprego. Oficializei as coisas com ele depois que consegui o emprego. Namoramos por 10 meses antes de nos casarmos. Em segundo lugar, sua ex-esposa e ele eram namorados de infância e se casaram quando estavam na faculdade. Após o nascimento do segundo filho, eles perceberam que não tinham o mesmo vínculo, então se divorciaram e passaram a ter a guarda 50-50. Em terceiro lugar, poucas pessoas no meu post anterior me pediram para oficializar as coisas com meu colega de trabalho. Eu farei isso quando estivesse pronta. Atualmente minha saúde mental não está na melhor posição. Estou trabalhando nisso. Além disso, não posso ter intimidade com ninguém que mal conheço. Somos colegas de trabalho há quase 1 ano, mas ainda não estou pronta para fazer tudo ficar bem. Por último, aqueles que dizem que estou usando o sexo como punição, são exatamente o oposto. Ele mal chega em casa. Ele sempre sai com as crianças ou com as namoradas. Eu adoraria acrescentar que ele não tem uma, mas 3 namoradas e sim, todas elas sabem da minha existência. Agora vamos à atualização. Ontem à noite fiz um post sobre a situação atual do meu casamento com meu marido, perguntando se eu seria babaca se me recusasse a ter intimidade. Ele não voltou nos últimos 3 dias nem me contatou. As crianças conversam comigo diariamente.
Também tive poucas conversas com a mãe biológica deles, eles estão na casa dos pais dela. Sinceramente, pensei que ele iria superar isso ou não iria me incomodar por muito tempo, mas estava muito errada. Durante o almoço, minha mãe veio me visitar. Ela perguntou se estava tudo bem entre mim e meu marido. Eu não menti dessa vez e disse não. Tivemos uma longa conversa sobre meu casamento e fiquei aliviada depois disso. Foi tão bom depois de compartilhar tudo com ela. Não tenho vergonha de admitir que chorei como uma criança nos braços dela enquanto explicava tudo. Ela ficou comigo o dia inteiro. Ela ligou para um dos meus irmãos mais novos, 26, e contou tudo a ele. Se eu disser que ele estava bravo, seria um eufemismo. Ele perguntou por que diabos eu sofri tanto e me repreendeu por alguns minutos. Com a ajuda da minha mãe e do meu irmão arrumei minhas coisas. Não saí com nenhuma das coisas que ele me deu. Muito provavelmente nos divorciaremos em breve. Mandei uma mensagem curta para o número dele, agradecendo por ser meu marido e não vou mais continuar o casamento junto com algumas coisas pessoais entre nós. Com a ajuda do meu amigo e família atualmente estou encontrando um advogado. Não sei quanto tempo levarei para finalmente sair do casamento. Saí de casa à noite e enviei o SMS por volta das 7. Depois disso, silenciei o número dele. Eu também contei isso à ex-esposa dele e nem preciso dizer que ela ficou tão chocada quanto todos. Porque ele não era assim. Ela me garantiu que mesmo depois do divórcio me deixaria ver as crianças. Estou muito grata por essa parte. Divorciar-se dele será fácil, pois sempre tivemos contas separadas. Tenho poucas economias. Antes de me recuperar adequadamente, ficarei com minha mãe em nossa antiga casa. Desliguei minha localização antes de sair de casa dele, mas não demorará muito até que ele descubra onde estou. Ele está me enviando mensagens, mas não sou forte o suficiente para abri-las e lê-las, então não respondi ou li suas mensagens. Comentários relevantes. Quimera 4N, muito bem. Se ele ficar chateado, lembre-o de que foi ele quem arruinou o casamento ao traí-la. Digo traição, porque um casamento aberto só funciona se ambos os parceiros estiverem dispostos, um casamento aberto unilateral é apenas traição. Picture 5394, bom para você. Você merece uma vida onde seja respeitada e seus sentimentos validados. Você encontrará a verdadeira felicidade enquanto continuar defendendo a si mesma.